Ei pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre condução transiente. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir para vocês deixarem aqui nos comentários outros exercícios que vocês também têm dúvidas, para que eu possa gravar em outros vídeos. Também não se esqueça de se inscreverem no canal, isso ajuda demais para fazer esse canal crescer. Apenas 50% de vocês é inscrito no canal, então se inscreve. E também segue a gente no Instagram, @ei.passei. Lá tem conteúdo legal todos os dias. Então, vamos pro vídeo. Considere um cachorro quente com as seguintes dimensões e propriedades: diâmetro 20 mm, CP 3,35, RO 880 e K 0,5, todos esses no sistema internacional. Inicialmente, o cachorro quente se encontra a 5 graus Celsius e é exposto à água fervente a 100 graus Celsius, com o coeficiente de superfície de 90 watts por metro quadrado Kelvin. Qual será o tempo de cozimento para que o centro do cachorro quente atinja 80 graus Celsius? Ele também pede para utilizar este gráfico que vocês estão vendo para a solução do problema. Isso é bastante importante, porque a gente vai ter que usar esse gráfico, tá? Então vamos começar o exercício. Aqui eu anotei para vocês todas as características que ele deu no exercício. É bastante coisa, então eu não vou passar de novo por cada uma delas, tá? Em condução transiente, a gente sabe que a gente precisa calcular sempre duas propriedades. Biot, o número de Biot, que ele é dado por H vezes uma propriedade que eu vou chamar de X dividido por K. Por que eu estou colocando X? Porque esse X vai depender do tipo de geometria que eu tenho. Esse X pode ser L se for uma placa plana, R se for um cilindro ou uma esfera, R sobre 2 se for cilindro, R sobre 3 se for uma esfera. Então depende muito do jeito que ele está configurado o meu sistema. Ah, mas por que eu falei para o cilindro R ou R sobre 2, para a esfera R ou R sobre 3? Por que acontece isso? Porque assim, o Biot, ele tem duas maneiras de ser calculado, na verdade. Vamos dizer assim, né? A primeira é, aliás, não são duas maneiras, são dois métodos, tá? Que a gente, depois de achar o número de Biot, a gente vai utilizar um método diferente. A gente tem o método da capacitância global, onde a gente vai colocar que esse Biot tem que ser menor do que 0,1. Ou seja, em relação à condução desse objeto, a convecção é apenas 10% dela. Ok? Se este argumento não for verdadeiro, a gente tem que usar outros métodos. Um dos outros métodos que a gente faz é usando gráficos, né? Usando os valores gráficos. A gente tem também o método aproximado e o método exato, tá? Para a gente usar. Nesse vídeo a gente vai falar pelos gráficos, que seria mais ou menos o jeito aproximado, tá? Mas poderia ser também pelo método exato. E por que eu estou dizendo isso? Se vocês calcularem o Biot desse cara, a gente vai calcular Biot igual, e vai colocar o 90 vezes o X. Nesse caso, como a gente quer testar essa propriedade, a gente tem que colocar ou L, ou R sobre 2, ou R sobre 3. No caso, L placa plana, R sobre 2 cilindro, R sobre 3 esfera. Como nós estamos falando de um cilindro, ou aparentemente deveria ser um cilindro, né? A gente então tem que colocar 10 vezes 10 a menos 3, que é o R, né? O diâmetro dividido por 2, dividido por 2. Então é o raio dividido por 2. Então, 5 vezes 10 a menos 3, no caso. E dividir isso por 0,5. Quando vocês calcularem este Biot, vocês vão ver que ele dá 0,9. Portanto, ele é maior do que 0,1. Se isso é verdade, a gente vai ter que utilizar os gráficos para fazer. E nos gráficos,
o número de Biot ele é calculado diferente. O Biot ele é calculado também H vezes, eu vou pôr x' aqui para ser um x diferente, dividido por K. Contudo, estes valores vão ser L para a placa plana, R para o cilindro e R também para a esfera. Então, eu vou deixar só R aqui. Então, a gente tem que o R vai ser para o cilindro e para a esfera. E o L vai ser para a placa plana. Isso é bem importante para a gente saber que existe essa diferença, tá? Porque os gráficos funcionam de maneira diferente do que o método da capacitância global. Por isso, eu vou colocar um Biot linha. Não é assim que a gente usa. É Biot normal, H, vezes esse comprimento equivalente, que no caso seria R para a gente, dividido por K. Só que para questão didática, eu acho que fica mais fácil de vocês lembrarem, tá? Então, o Biot linha, que é o que eu vou usar no meu gráfico, vai ser 90 vezes 10 vezes 10 a menos 3, dividido por 0,5. Ou seja, é igual a 1,8. Contudo, o que eu uso no meu gráfico não é Biot, e sim é 1 sobre Biot. Isso é uma coisa que no gráfico vocês vão ver quando eu apresentar ele para vocês aqui na tela, que ele não informa isso, tá? Ele não informa. Isso eu acho um erro muito grotesco do exercício não informar, mas ele não informa. Então, além disso, eu vou precisar calcular o Fourier. Bom, mas o Fourier é a mesma questão que a gente tem antes, tá? Se antes para o Fourier eu ia usar no método da capacitância global R sobre 2, aqui eu vou usar R, que lá também tem a mesma propriedade. Então, o Fourier é dado por K sobre ρ CP, tempo, que é o que ele quer saber, dividido por R ao quadrado. Isso quer dizer que a gente vai ter 0,5 dividido por ρ, que é 880, vezes 3.350, vezes o tempo, que nós não sabemos, dividido por 10 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Ok? Isso vai dar para a gente um valor de Fourier de 1,7 vezes 10 a menos 3 t, que nós não sabemos. A gente justamente quer saber o tempo. E no gráfico, eu vou colocar aqui para depois apresentar o gráfico para vocês, o θ, ele é dado, aliás, ele não é dado θ, é dado θ sobre θi. A gente vai ter essa propriedade também no gráfico. Então, aqui a gente tem θ, que é o valor final, 80 menos o 100, que no caso seria t final menos t infinito, dividido por t inicial, que era 5, menos o t infinito. Que no nosso caso aqui, a gente vai ter 0,21. Beleza? Agora, com essa informação do 0,21 e com essa informação do 1 sobre Biot, a gente vai entrar no gráfico. Como vocês podem ver, no gráfico, a gente vai ter aqui na parte de baixo o valor do Fourier, que é o que eu quero achar. Na esquerda, a gente tem o θ menos o θi, que no caso é t menos t infinito sobre t0 menos t infinito, ou ti menos t infinito, tanto faz, 0 ou i é a condição inicial. A gente também vai ter estas linhas, e nessas linhas ele não fala o que é. Mas essas linhas é nada mais do que 1 sobre Biot. Aquele Biot que dá 0, aquele 1 sobre Biot que a gente calculou que dá 0,56. Então a gente vai pegar, aqui a gente tem a linha de 0,50 com a linha de 0,75. E a gente vai pegar e vai pegar uma linha aproximadamente acima desse 0,50, tá?
Não no meio, porque senão daria 0,62,5, que seria muito para cima, mas um pouco acima do 0,50. E a gente vai cruzar com o 0,21, que eu vou pôr praticamente em cima do 0,2, tá? Porque 0,2 e 0,21 ele está muito próximo, beleza? E aí quando a gente cruzar, vocês vão ver que vai dar aproximadamente 0,8. Não é um valor exato, tá? Mas tudo isso é aproximado. Isso quer dizer que a partir deste gráfico a gente achou o valor do Fourier. Voltando aqui no nosso esqueminha para resolver, a gente achou então do gráfico que o Fourier é igual a 0,8, aproximadamente. E esse cara é igual a 1,7 vezes 10 a menos 3t. Portanto, o nosso tempo de preparo vai ser 471,7 segundos. Ok, gente? Então, vejam que essa é uma das maneiras da gente resolver. Essa maneira é chamada de método aproximado, tá? Pelos gráficos. A gente tem também o método da capacitância global e o método exato. A maioria dos cursos em fenômenos de transporte, em transferência de calor, não mostra como faz o método exato, tá? É um jeito bem mais complicado de se resolver o exercício. Porém, algumas faculdades ainda assim usam e ele é bastante extenso para a gente conseguir resolver, mas não é impossível, tem como resolver. Então o que eu queria falar pelo vídeo de hoje era isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Valeu!